Olá, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso curso Aprendiz do Evangelho. Hoje, na nossa 19ª aula, falando das epístolas paulinas, a parte A, que fala das epístolas pastorais, chamadas pastorais. Do conjunto das 14 epístolas escritas por Paulo, 3 foram chamadas de pastorais, a partir do século XVIII, pois tinham como objetivo orientar 2 de seus fiéis discípulos, que eram Timóteo e Tito, quanto à organização das igrejas e quanto à necessidade de preservar a pureza do Evangelho de Jesus, combatendo os chamados falsos doutores. Timóteo e Tito eram extremamente afinados, com o pensamento de Paulo. E a eles, Paulo dirige-se como filhos bem-amados. A primeira epístola de Timóteo e a de Tito vão ser abordadas aqui no nosso livro em conjunto, por ter sua forma e contexto histórico muito semelhantes. Elas foram escritas provavelmente em Roma, durante a primeira prisão de Paulo ou no intervalo entre suas 2 prisões. Alguns autores ainda dizem que elas foram escritas na Macedônia por volta de 64, e ainda há outros autores que dizem que ela foi escrita na região da Ilíria, no ano 56. Vamos lá. De acordo com o nosso livro, eles juntaram aqui o conteúdo da primeira epístola de Timóteo e da epístola a Tito, falando da luta contra os falsos doutores. Antes da gente falar sobre as epístolas de Timóteo e de Tito, vamos falar um pouco de Timóteo e de Tito. Timóteo foi regimentado por Paulo, vamos chamar assim, na cidade de Listra, quando Paulo lá estava, e se deparou, dentre os seus colaboradores, com aquele garoto de pouco mais de 13 anos, muito conhecedor das Escrituras, e muito interessado na nova doutrina que lhe era apresentada. Ele estudava afinco os pergaminhos, trazidos por Paulo, que continham os escritos já de Mateus e dos outros apóstolos, e se colocou como um sincero candidato ao trabalho, junto de Paulo na construção das novas igrejas. E Tito também, seguindo esse modelo, teve seu contato com Paulo na cidade de Antioquia, também bem jovem, ele foi convocado por Paulo a trabalhar com ele. Timóteo firmou assim a sua base de trabalho principalmente em Éfeso, isso a pedido do próprio Paulo. Paulo estava na Macedônia e pediu que Timóteo ficasse em Éfeso para que ali cuidasse da comunidade. E Tito ficou mais na região da ilha de Creta, que tinha várias comunidades nascentes ali, naquele pedaço, e Paulo, confiando muito na vontade de trabalho fiel e justo de Tito, pediu que ele cuidasse como um administrador, daquelas comunidades, cuidasse dali para ele. E nós vemos aqui um fato interessante. Vocês vão lembrar que lá nos Evangelhos tem uma passagem de Jesus que ele diz aos discípulos que vinde a mim os pequeninos, ou se vocês não forem como crianças, não entrarão no reino dos céus. E aqui a gente vê Paulo convocando jovens para o seu serviço, para auxiliá-lo na pregação, na disseminação da doutrina do Cristo. Ele não chamou ninguém já um ancião, alguém muito experiente. Ele sentia a força da juventude, a vontade de trabalho naqueles jovens, e muito jovens, aliás. Ele dava essa oportunidade para eles. Ele conseguia enxergar a luz naqueles meninos. E essa foi mais uma das facetas de Paulo, que quis pregar para os gentios, indo contra
a tradição judaica. E quando a gente fala de tradição judaica, temos que lembrar que na igreja cristã nascente ainda existia muita tradição judaica inserida, né? Tem um ponto aqui sobre Tito muito interessante. Quando Paulo foi com ele, e se não me engano, Bernabé e Silas, para Jerusalém, encontrar com Pedro, Tiago e João na casa do caminho, Pedro o reprimiu, o repreendeu, né? E não queria deixar que Tito entrasse na mansão do caminho, na casa do caminho, porque ele não era, além de ser um pagão, né, de origem pagã, vamos dizer assim, gentil, ele também não era circuncidado. Então não seria de bom tom alguém não circuncidado fazer parte daquele meio, né? Daí Paulo ficou muito bravo e disse: como assim? Nós somos cristãos, não somos mais judeus. Eu já fui, já defendi tudo isso, agora você quer que eu faça, que esse meu discípulo seja circuncidado para poder fazer parte da nossa equipe, né? Mas, ainda com muita serenidade, apesar do seu espírito bravio, né, estourado, Paulo permitiu que fosse feita a circuncisão de Tito. E o próprio Tito também assentiu de pronto, sem se manifestar. Para quê? Para que não houvesse contendas, para que não houvesse desarmonia, né? É a outra face do cristianismo nascente ali. Nós tínhamos os cristãos e tínhamos lá os cristãos judaizantes. E esse fato realmente mostrou como era possível haver divisão logo no começo dos trabalhos da igreja cristã. Divisão porque alguns ainda estavam presos às tradições judaicas e não conseguiam se libertar daqueles rituais, daqueles estereótipos, né, que não serviam para nada. A circuncisão tratava de um pedaço de carne, tão somente isso. E Jesus pedia um outro tipo de circuncisão aos seus discípulos. Era a circuncisão do Espírito, na forma de atos de bondade, de caridade, de amor ao próximo. E é isso que alguns, embora em posições elevadas, não tinham ainda entendido. Tá? Vamos lá, voltando para o nosso livrinho. A luta contra os falsos doutores. Transcreveram aqui duas passagens das cartas de Timóteo e de Tito, né? Vou ler para vocês. Primeiro de Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras, com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem direito de ensinar. E primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com as fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus, que se realiza na fé. Então, né, quem que eram os falsos doutores? Eram todos aqueles que ensinavam doutrinas contrárias aos ensinamentos de Jesus. E a interpretação deles acerca do Evangelho era deturpada por crenças arraigadas ainda na tradição judaica. Eram os judeus convertidos ao cristianismo, que continuavam presos ainda ao formalismo judaico, aqueles preceitos da lei antiga de Moisés. E, com efeito, né, tinha uma dificuldade por aqueles discípulos, por todos aqueles que estavam lá já nos grupos cristãos, de compreender realmente que Jesus conclamava o homem, né, a renovação de suas concepções, crenças e hábitos. E esses mesmos se opunham aos ensinamentos de Paulo. Eram contra o que ele estava propondo. Paulo, que tinha sido um doutor da lei, era ainda doutor da lei mosaica, mas abdicou
de toda aquela formalidade. Ele entendeu que o que Jesus queria, o que Deus queria, era outra coisa. Que o amor fosse distribuído a todos, que o Evangelho fosse pregado a todos de forma livre, sensata e justa. Então, Paulo libertara-se pelo conhecimento da verdade, despojando-se integralmente do judaísmo legalista que um dia ele espousara, né? Na sua missão de evangelizador, ele iria se deparar com muitas lutas para extirpar do cristianismo os elementos que não lhe pertenciam. Então, a partir do momento que Paulo ficou cego lá na estrada de Damasco, que teve aquela passagem maravilhosa, o encontro com Jesus e depois a cura por intermédio de Ananias e o anúncio da sua missão, ele já sabia ali, que foi dito para ele, você vai trabalhar em prol do Cristo, mas não vai ser fácil. Você vai encontrar muita inimizade, muita ignorância, muita incompreensão, até daqueles que aparentemente estariam ao seu lado. E é o que nós vemos aí nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, nós temos todo esse testemunho de muita dificuldade. O que fazer quando a erva daninha cresce, se não arrancá-la energicamente para que as sementes valorosas germinem? É a pergunta aqui do nosso livro. Em toda parte existem os semeadores de cisão, operando a perturbação e discórdia. Paulo fora constituído semeador, e seus inúmeros colaboradores auxiliavam-no a zelar pela fonte, pela germinação, florescência e frutescência, ou seja, semear e colher. Então, Paulo, nesse sentido, ele delegou a cada um de seus colaboradores, entre eles Timóteo, Tito, Silas, Bernabé, o próprio João Marcos, né? Ele deu a eles a função de preservar o cristianismo nascente, né? Proteger das influências desses grupos, né? Que se achavam presos naquelas visões antigas ainda. E seus colaboradores trabalhavam lado a lado com ele, sendo por ele orientados e o acompanhando nos seus inúmeros sofrimentos. Então, hoje, é importante frisar aqui, nós, da doutrina espírita, recebemos as mesmas exortações dos bons espíritos para prosseguirmos na revivência da doutrina cristã em sua essência, despojado de todos os dogmas, falsas interpretações e rituais exteriores desfiguraram o cristianismo, né, ao longo do tempo. Nós temos aí o exemplo da Igreja Católica, por exemplo. Começou lá na Casa do Caminho, Pedro, Tiago, João. Embora Pedro e Tiago, principalmente, eram muito ainda judaizantes, né, como nós já percebemos na questão da circuncisão de Tito e outras mais. Mas até alguns autores comentam esses episódios e perguntam, até no livro Paulo e Estevão, nós podemos ver uma passagem dessa, que Tiago estava lendo a Torá de joelhos. Tiago era discípulo de Jesus, era um dos apóstolos, estava lendo a Torá de joelhos, quando os doutores da lei entraram na Casa do Caminho. Para que ele estava fazendo isso? Talvez por um mister de esperteza, bom senso e politicagem, para mostrar para eles que eles ainda seguiam aquela tradição, para que eles pudessem ficar tranquilos, sem nenhuma perturbação. É aquela historinha do vamos dizer amém para ficar tudo bem, né? A gente faz isso no nosso dia a dia muitas vezes. Vamos dizer amém que fica tudo bem. Então, até no meu ver, tá? Minha opinião própria, eu acho que Tiago e Pedro faziam muito disso para poder manter viva, né? Manter vivo aquele trabalho que começava naquela comunidade. Eu não me lembro bem como, talvez eu tenha trabalhado com eles, eu tinha sido um dos pacientes daquela Casa do Caminho na época, como vocês também, então não me recordo como foi de fato, mas lendo essa literatura tão vasta que nós temos, tão rica, dentro da doutrina espírita, dentro da própria Bíblia, e outros livros tantos que nós temos de história,
nós percebemos essas nuances e cabe a cada um, né, a interpretação dentro do seu livre-arbítrio. Uma coisa importante da doutrina cristã relacionada com o espiritismo: infelizmente, há ainda que se dizem, entre aspas, praticantes da doutrina espírita, que trazem consigo tradições de outras igrejas, seja católica, evangélica, que ainda tentam mesclar, né, rituais, dogmas, e não conseguem se entregar de fato, assim, livremente, né, a questão da renovação, da reforma íntima, da abertura total ao que vem do mais alto. Não tem ainda o discernimento, né, para deixar de lado rituais. Tanto que no Espiritismo nós não temos rituais, sequências assim de folheto, leituras. Nós estudamos os livros, em especial do Chico Xavier, através do Emmanuel, fazemos nossas interpretações e cada um tem a liberdade também de questionar e o dever, sobretudo, de estudar. O Chico falava muito: instruí-vos, instruí-vos sempre. Quanto mais a gente estudar, mais a gente instruir, mais capacidade a gente vai ter de discernir o que é bom e o que não é tão bom assim, né? Existe uma passagem que é até citada em Paulo e Estevão, em outros livros, junto de Timóteo, né? Que Paulo relembra da pitonisa de Filipos. Pitonisas eram jovens, né, ou não tão jovens, tidas como videntes ou adivinhas, que elas tinham comunicação com os mortos, comunicação com os, entre aspas, deuses, né, e faziam predições, desvendavam segredos, sonhos e tudo mais. E essa pitonisa de Filipos veio ter com Paulo quando ele estava lá e exortava-o, tentando fazê-lo sentir-se muito maior do que a própria doutrina do Cristo. E Paulo, firme na fé, foi resistente. Depois explicou a Silas e Timóteo: olha, essa moça, ela tem até um fundo comercial aí, ela é explorada por isso, e muitos acreditam, mas a gente vê que quem fala por ela não é um espírito que vem de Jesus, que se fosse, ele não falaria dessa forma, né? Ele ia, pelo contrário, nos repreender e, ao mesmo tempo, nos dar esperança, que a nossa luta seria e é muito dura, né? Então ali Paulo já explicava o discernimento, o que vem de Deus, o que vem do mais alto, o que vem do bem, quais são os espíritos, como reconhecer os bons espíritos, né? Como diferenciá-los dos levianos, dos bajuladores, daqueles que querem desviar do bom caminho. Então, fica aí o lembrete, né? E o aviso. Tenham discernimento, não só nas comunicações, quem tem as faculdades mediúnicas bem trabalhadas e avançadas, mas também na leitura. Temos milhares de livros, alguns que se dizem ligados ao Espiritismo, mas, como disse Paulo, tenham bom senso. Vejam, leiam, analisem o teor, para ver se aquilo realmente pode ter vindo de um espírito evoluído ou não. Recomendações de Paulo: rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. Primeira carta a Timóteo. E a Tito ele disse: evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adiantam e são fúteis. Essa passagem de Tito é muito interessante. Quantos de nós já não passamos por isso? Conversando com alguns irmãos de seitas evangélicas, a primeira coisa que eles fazem é iniciar uma discussão sobre as Escrituras.
começam a citar lá versículos do livro de Jó, ou de Malaquias, ou de Reis, assim, decorados, sabem tudo, todas as páginas, pontos, vírgulas, e se propõem a discutir sobre isso. Se nós entrarmos nessa discussão, nós vamos estar nos colocando no mesmo patamar deles. E o que é mais importante? A palavra? A letra que mata? Ou o espírito que vivifica, como eu sempre falo para vocês? De que adianta saber todas as escrituras, falar muito bem, pregar e não fazer nada? O que é mais importante? Fazer ou falar? Então, fica aqui uma reflexão. Não entremos em discussões. Mostremos exemplos. Jesus não discutia. Ele ensinava e, sobretudo, dava exemplo. Que nós possamos ser assim também. Exemplo de fé, de caridade, de amor ao próximo de forma incondicional. Essa é a melhor escrita que nós podemos deixar na nossa passagem terrena. Continuando aqui nosso livrinho, tópico, a doutrina do amor e da compaixão. E destacando que a doutrina de Jesus é a doutrina da compaixão, do amor, da fé, assinala. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Acabei de falar, né? Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nessas disposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Primeira carta de Timóteo. Essas recomendações, elas são muito importantes para todos os cristãos, pois somos todos nós instrumentos de evangelização, pela influência que a gente exerce uns sobre os outros. O cristão é chamado a viver em conformidade, com as lições do Mestre. E a excelência do Evangelho é divulgada pelos atos valorosos dos verdadeiros cristãos. Como uma criança aprende? Falando na orelhinha dela? Fazendo escrever várias vezes uma coisa? Ou dando o exemplo? As crianças imitam os pais, imitam os mais velhos. Então nós também temos o porquê de imitar o Cristo. Emmanuel, em Vinha de Luz, na lição 14, diz assim: geralmente o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. No livro, nessas disposições, por vezes a criatura tenta convencer o outro através de acaloradas discussões, condenando ideias alheias, criticando, sem respeitar o caminho de cada um. Porém, o discípulo que se limita à teoria, exportando conceitos edificantes, descansando às margens do caminho, sem trabalho ativo no bem, nem cuidará de si mesmo, nem estará apto a edificar a fé nos corações alheios. Quantos de nós, quando chegamos lá às portas dos centros, começamos a frequentar e principalmente começamos a estudar? Quantos de nós já não passou por isso, né? Encontro com irmãos de outras religiões, de outras crenças, de outras seitas, começamos a pregar. Não, mas por que você pensa assim? Vou te mostrar o caminho certo, você está errado. Você acredita que você vai descansar para sempre, vai só ser acordado no juízo final? Você acha que a gente morre e fica lá esperando, tocando arpinha no céu? Você acha que você nunca mais vai ver os seus entes queridos? Porque sua mãe foi para o céu, seu pai foi para o inferno e você está no purgatório e ninguém se encontra mais? Você acha que isso é certo? Quantas vezes a gente se depara com companheiros da seara espírita falando assim, dessa forma? Quantas vezes? Temos que lembrar que cada um está no seu momento. Cada um tem o direito de caminhar a seu tempo, com seus próprios passos. Ninguém é dono da verdade. Se nós encontramos
uma nova claridade, nós podemos auxiliar os outros a encontrá-la também, mas não impor. Senão, daqui a pouco, vai ter parzinho de espírita batendo na porta das casas, sábado ou domingo, 8 horas da manhã, dizendo: posso falar um pouquinho sobre Kardec com você? Nós temos que ter, sobretudo, respeito. Cada um tem o direito de caminhar no seu tempo. Veja bem, isso aqui foi dito por Paulo a Timóteo e a Tito nas suas cartas. Não foi agora, tá? Faz quase 2000 anos. Mas ainda está valendo. Continuando. Recomendações sobre a mediunidade. Na primeira carta de Timóteo, ele fala: não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbítero. O presbítero, no caso, seria o próprio Paulo. A imposição das mãos, vamos entender mais facilmente como sendo um passe. Ele transferiu para eles o dom da graça, né? Despertou neles a mediunidade que eles já tinham, colocando-os assim, mais aptos ao serviço. No cristianismo primitivo, segundo o nosso livro, a imposição das mãos, realizada pelos apóstolos e colaboradores, assinalava a adesão à fé em Jesus e favorecia o desabrochar das faculdades mediúnicas. O dom da graça aqui significa mediunidade. A recomendação de Paulo no tocante a não descuidar demonstra a necessidade de exercitar a mediunidade, pois toda a faculdade da alma requer esforço e dedicação para se aprimorar e produzir bons frutos. Nós vemos aqui o médium, ele é médium, mas não está sempre médium. Se ele se afasta do trabalho edificante, se ele deixa de fazer diariamente a sua reforma íntima, se ele diminui a sua frequência ou não entra em sintonia com o plano mais alto, como deveria, diminui a sua capacidade, a sua faculdade mediúnica. Então não adianta ele apenas ter o dom da graça. Ele tem que exercitá-lo e exercitá-lo em favor do bem. Quando eu digo exercitar, não é apenas só dando passe, manifestando, recebendo psicografias, não é isso. É sobretudo praticando o amor. É o amor o combustível do nosso espírito. É o amor que alimenta cada alma. E sem esse alimento tão precioso, de nada adianta o dom da graça. Emmanuel, em Vinhas de Luz, na lição 127, ainda diz assim: o problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se no raro o impositivo essencial do serviço. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser instrumento do Mestre em qualquer parte. Plagiando aqui Francisco de Assis, né? Que disse na sua linda oração: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. O que ele quis dizer ali? Nós podemos ser instrumentos de paz, de amor, ou seja, instrumentos de Deus em toda parte, a qualquer um. Orientações para organizar as igrejas. Paulo instruiu Timóteo e Tito quanto à organização das comunidades, para que cada membro desempenhasse a sua função de forma responsável e digna, e para que tivesse harmonia entre todos. Nessas epístolas, embora Paulo pediu para eles estruturarem por funções religiosas, na organização das comunidades, a ênfase dada pelo apóstolo era na função e não na posição que o cristão ocupava. Paulo determinou que eles
nomeassem presbíteros, diáconos, sendo, por exemplo, o próprio Tito como, entre aspas, um bispo, uma comparação assim, né? que chefiava várias comunidades, que administrava várias comunidades. Então, Paulo orientou aos dois que nomeassem mais membros da comunidade cristã, desde que eles tivessem vidas regradas, se fossem casados, que fossem casados de uma mulher só. Ele diz muito isso, ou seja, que tivesse respeito pela esposa e que soubessem cuidar da família, cuidar dos filhos em especial e cuidar dos idosos da casa também. Porque ele dizia, se alguém não pode cuidar da sua própria família, como é que vai cuidar dos outros? Então, eram algumas orientações muito sábias de Paulo. Com enfoque nessas funções, né? Paulo assinalava as qualidades que eles deveriam ser portadores. Irrepreensível, como já falei, fiel à esposa, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, indulgente, pacífico, e que soubessem governar bem as próprias casas. E assim eram todos chamados a viver de acordo com a ética cristã. Do conjunto de recomendações, o nosso livro aqui destaca: pois, se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é um pouco de encontro ao que nós temos hoje, né? Um exemplo, o sacerdote não pode casar. Paulo dizia o contrário. Como é que alguém vai cuidar de uma comunidade, de uma igreja, se ele não sabe cuidar de uma casa? Quando eu digo cuidar de uma casa, claro, cuidar da limpeza, da higiene, da asseio, da organização, tudo, mas a casa, o lar, aquele primeiro núcleo, né, de experiência terrena que nós temos para desenvolver o amor, a caridade, a compaixão, a paciência, a tolerância, a fé, que é a família. Então, Paulo conclamava aqui que sejam homens de bem, que cuidem bem das suas famílias, para que possam também cuidar da comunidade. Aqui o livro tem como isso um apelo, né, a viver em família como cristão. A família é a escola de aprimoramento das almas. É o campo abençoado em que a misericórdia divina reúne, no tempo e no espaço, corações entrelaçados por sentimentos de amor ou por sentimentos de aversão, para a necessária transformação. Se em nosso lar, onde se encontram os nossos grandes compromissos de coração, nós nos convertemos em espinheiros de irritação, de intolerância, de prepotência, se escasseiam os gestos de gentileza ou colaboração, se negligenciamos as necessidades afetivas daqueles que convivem conosco, como poderemos exemplificar na seara do serviço cristão? Que adianta a gente chegar lá no salão do centro, ficar sentado bonitinho, ouvindo lá a palavra, né, a explanação, entrar na sala, tomar um passe, assim, com aquela transcendência toda. Depois chega em casa, chuta o cachorro, pisa no gato, xinga a sogra, bate na mulher, grita com os filhos, pega uma cerveja, senta no sofá para ver o jogo e todo mundo que se dá. Esse é o exemplo? Não. Então, isso Paulo já falava naquela época. Cuidemos bem dos nossos lares. Família é tudo. Hoje nós temos vários tipos de família, uma diversidade, né? Talvez na evolução do mundo temos que passar por isso, mas não importa. O tipo de família é um núcleo de amor. É o primeiro núcleo de amor de uma sociedade, o lar. Então todos os entes que estão ali reunidos têm que se respeitar, independente de sexo, de opção, de grau de instrução, de cultura ou de religião. Essa religião, fato importante, a melhor religião é a religião do amor. Porque tudo que fala de amor vem de Deus.
Então nós temos que zelar por isso. Zelando pelo amor, nós vamos zelar pela família. E zelando pela família, nós vamos fazer um mundo melhor. Nosso livrinho diz: cooperação e carinho em favor dos familiares representam realização essencial pelas possibilidades de trabalho iluminativo. Há no entendimento de Paulo um estrito paralelo entre família e comunidade cristã. Ele utiliza a imagem de família muitas vezes, como metáfora para designar os vínculos nas comunidades, onde, a título de irmãos, face à paternidade de Deus, conclama a convivência pautada pelo respeito, amor, compaixão e compreensão. Ele não só se dirige a Timóteo e Tito como um pai, como recomenda a Timóteo na primeira epístola, que se houver necessidade de censurar alguém na comunidade, que o fizesse como um membro da família. Censurar um ancião como um pai, aos jovens como irmãos e às senhoras como mães. Então, ele pediu aqui que enxergassem em cada um desses membros da comunidade, mesmo na hora da censura, um pai, um irmão, um filho, uma mãe. E vamos lembrar aqui de uma passagem muito linda dos Evangelhos, quando os discípulos dizem para Jesus: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Daí ele ensina para eles: minha mãe e meus irmãos são todos que estão aqui. Aquela é minha mãe, aquela é minha mãe, aquele é meu irmão, aquele é meu irmão, aquela é minha irmã. Todos fazem parte da mesma família. Olha que bonito. Como Paulo assimilou por completo os ensinamentos do Mestre Jesus e transmitindo como um pai aos seus filhos de coração, aqui no caso Timóteo e Tito, mostrando para eles o caminho verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. Paulo disse muitas vezes que, mesmo tendo sido errado no passado, ele entende que se não for por Jesus, não se chega ao Pai. Ou seja, o antigo rabino, o doutor da lei, o grande perseguidor, se rendeu na estrada de Damasco e entendeu quem é o verdadeiro caminho para Deus. Uma coisa muito bonita que eu li aqui, que eu achei aqui, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. O nosso companheiro de Seara, Antônio César Perry de Carvalho, nos diz aqui no seu livro Epístolas de Paulo, Luz do Espiritismo: o antigo doutor da lei, perseguidor implacável dos seguidores do Cristo, reconhece o engano e não se fixa na ideia de culpa e parte para a ação renovadora, considerando a graça, que seria a conversão ao chegar a Damasco, e a misericórdia da oportunidade de disseminar o conhecimento e a prática do Evangelho. Olha que coisa interessante, profunda. Não está aqui no nosso livro, mas eu li aqui para vocês. E mais de uma vez Paulo fala sobre isso. Ele era blasfemo, era um perseguidor, era cruel. Mas ele fazia isso por ignorância. Ele não sabia o que ele estava fazendo, era o que ele acreditava. Mas, quando se fecharam os olhos para a antiga vida, na cegueira da estrada de Damasco, e se abriram para a nova luz do Mestre Jesus, ele viu de uma
um ângulo diferente. Mas nem por isso ele ficou remoendo culpa. Ele não ficou se culpando pelos erros do passado. Ele sacudiu a poeira e se pôs a trabalhar em favor daquele que antes era o perseguido. Quantas vezes nos deparamos com irmãos que se culpam por tudo, não conseguem se libertar da culpa? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui na Terra de novo, né? Nossas culpas muitas vezes vêm de vidas passadas, tantas vidas passadas. Por isso que muita gente sofre, por não se libertar da culpa. Nós fomos ensinados pelo Mestre Jesus a perdoar quantas vezes fosse necessário. Quando Pedro pergunta para ele quantas vezes deve perdoar, 7 vezes, né? 70 vezes, e Cristo respondeu, 70 vezes 7, e quanto mais for preciso. Só que, uma coisa importante, que Paulo nos mostra aqui veladamente. Se a gente não se perdoar primeiro a nós mesmos, como nós vamos perdoar os irmãos? Vemos muitos aí caindo pelo caminho, não conseguindo se levantar de situações físicas e mentais, alimentando culpa, rancor, ódio de si mesmo, por atos passados, muitas vezes de forma inconsciente, como eu falei, até de outras vidas. Então nós temos que deixar a culpa lá atrás, sacudir a poeira, como fez Paulo, nos colocar a serviço do bem. Assim, a gente vai apagar nossos erros. Existe um ensinamento budista muito interessante que diz que no caminhar da nossa vida, cada situação que a gente passa é como se a gente estivesse atravessando uma ponte sobre um desfiladeiro, sobre um precipício. Cada passo que a gente dá, a ponte vai ruindo atrás de nós. Por quê? Porque tudo que a gente viveu não volta. É só daqui para frente. Então não adianta a gente ficar remoendo culpas do passado. Não adianta ficar remoendo rancores do passado. O que importa é daqui para diante, daqui para frente. Então vamos lembrar sempre disso. Deixemos as nossas culpas. Vamos levantar a cabeça, ter coragem e trabalhar. O trabalho engrandece sempre. Aqui no nosso livro, o Paulo ainda recomenda honrar as viúvas, auxiliar os que não tinham família, para que pudesse auxiliá-las e fossem dignas e verdadeiramente necessitadas. Aborda a necessidade dos servos cumprirem seus deveres para com seus senhores e incentiva os ricos a partilhar, para que se enriqueçam com boas obras. Quanto aos ricos, aqui tem mais uma parte muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. No capítulo 6 da primeira epístola de Timóteo, Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, importante aqui o que Paulo está falando, para não sermos escravos do dinheiro. E se temos, que possamos fazer o bem maior ainda a quantos necessitados atravessaram o nosso caminho. As cartas de Paulo, como eu já disse, são extremamente atuais. Ele ensina muito. É como se fosse uma cartilha do bem viver dentro da fé cristã. Alguns criticam Paulo, dizendo que ele é muito radical. Alguns acham que exagera um pouco nos seus comentários, mesmo a respeito de casamento, família e tudo mais. Mas se a gente lê com calma, com os olhos do Espírito, esquecendo da letra que mata, como eu já falei, a gente vai compreender muita coisa. Temos que lembrar que foi escrito naquela época, adaptado àquela época, mas ainda temos assim, muita relevância, muito paralelismo com os nossos dias. Tudo que Paulo escreveu é muito bem aplicado nos dias atuais. Vamos continuar aqui no nosso livrinho, finalizando a carta de Paulo e a carta de Tito, né? Para Timóteo ele disse: Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio, e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando, se desviaram da fé. E a Tito, todos da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Então, bora trabalhar, né, gente? Terminando aqui a primeira carta a Timóteo e a Tito, vamos seguir o nosso livro para a segunda epístola a Timóteo. É um pouquinho mais curta. Essa epístola foi escrita em Roma, muito provavelmente durante a segunda prisão de Paulo, já próximo à sua execução. Notícias da espiritualidade. No livro Paulo Estevão, capítulo 10, Emmanuel traz informações sobre o momento histórico em que Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo. A carta foi escrita de Roma, pouco antes de seu martírio. Ele encontrava-se preso novamente e tinha sido preso nas catacumbas com outros cristãos logo após o incêndio de Roma, em 64 d.C. Aquele incêndio causado pelo próprio Nero, né? E depois colocou a culpa nos cristãos, porque ele precisava um bode expiatório para desviar a atenção do povo romano das suas falcatruas. Então ele jogou tudo nas costas dos romanos. E Paulo estava lá nas catacumbas pregando, eles pregavam escondidos, né? E foi preso junto com aquele povo. A maioria deles foi para os circos romanos para servir de alimento para as feras, para os leões, aqueles espetáculos horrendos. Mas Paulo, pela prerrogativa de ser cidadão romano, conseguiu escapar desse martírio e ficou preso lá em Roma. Através de Acácio Domício, né, Paulo consegue comparecer perante Nero para fazer sua defesa pessoal. O imperador sentiu-se fortemente impressionado pelo discurso que Paulo fizera em favor dos cristãos, considerando-o extremamente perigoso. Assim, embora lhe concedesse liberdade, deliberou secretamente que Paulo fosse morto. Ao sair da prisão, instalou-se no lar de Lino e Cláudia, valendo-se da colaboração de Lucas para as cartas. A segunda epístola de Timóteo, a Timóteo, foi a última carta que ele escreveu. Estava tomado de emoções contraditórias, porque ao mesmo tempo seria o término de sua missão na terra, que ele procurava combater esses presságios, pensando na continuação dos seus esforços na evangelização. Ou seja, olha a grandeza desse espírito. Ele sabia que iria morrer, já estava doente, encarcerado, mas ele se preocupava em deixar o seu legado
bem detalhadinho para os seus discípulos, que eram os que cuidavam das igrejas que ele tinha fundado. Aqui, vou recomendar para vocês, eu já colocamos no grupo, não sei se foi o filme inteiro ou um trailer, mas quem tiver oportunidade, assista. Paulo, Apóstolo de Cristo, filme feito agora em 2018. E a narrativa do filme engloba justamente os últimos dias de Paulo, quando ele estava nessa sua segunda temporada na prisão, recebendo a visita de Lucas, seu amigo inseparável, né, grande evangelista, que o ajudou na escrita das últimas cartas. É um filme que eu realmente recomendo, deixa aí muita reflexão, é muito profundo e até doloroso, mas vale a pena. Tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui e é um convite, como falei, à reflexão. O conteúdo da carta é o mesmo do que a primeira epístola, né? O que difere é o forte colorido emocional que transparece em cada recomendação. Paulo, sentindo já que aproxima o momento da sua morte, ele diz: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. No entanto, ele mesmo partindo, a missão dele, que ele se dedicou tão brilhantemente, tão integralmente, seria continuada pelos seus discípulos, que, seguindo suas instruções, suas recomendações, levariam adiante. A maior prova que levaram adiante está aí, a igreja cristã, em suas diversas faces, mas está aí presente, fruto, em grande parte, do trabalho de Paulo. Que mensagens derradeiras desejava ele confiar a seu amado filho espiritual, Timóteo, que um pai desejaria transmitir de mais caro ao seu filho? A dedicação a Jesus, a perseverança, a fé, a resignação nos sofrimentos, a esperança. Paulo partiria, Timóteo permaneceria, que permanecesse íntegro na fé e na caridade. Em cada linha, uma orientação afetuosa, uma reminiscência de suas lutas, como se ele estivesse fazendo o inventário de sua vida e, ao mesmo tempo, deixando os seus exemplos e exortações num legado a Timóteo. No capítulo 2, ele diz assim: o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo aos outros. Procura apresentar-te a Deus como um homem provado, trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Lendo as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito também, a gente percebe claramente o carinho que ele tratava aqueles rapazes. Era realmente como um pai ensinando. Tem até uma parte até um pouco engraçada de uma das cartas de Paulo a Timóteo, a primeira, que ele fala assim para Timóteo, está no capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A gente vê aqui, apesar da recomendação de tomar vinho, alguns não vão gostar muito disso, algumas seitas que dizem até que Jesus não bebia, tudo bem, mas recomendando um pouco de vinho, porque era saudável, como é ainda hoje. E a preocupação dele com o estômago do discípulo, com suas frequentes enfermidades. Ou seja, Paulo tratava os seus colaboradores, não só Timóteo e Tito, mas Silas, Bernabé, João Marcos, todos os que conviveram com ele de alguma forma, que colaboraram com ele, Priscila e Áquila, o próprio Lucas, seu grande amigo, ele tratava todos com muito carinho. A gente fala, nossa, Paulo parecia um leão bravo, aquele jeito dele, com a sua cabeleira ruiva, antes de ficar careca, porque depois ele raspou a cabeça para pregar. Mas ele tinha já uma imagem de pessoa impetuosa, mas aquele ímpeto todo, ele era doce por dentro. A gente vê nas cartas, se lemos com atenção, com os olhos da alma,
a gente vai ver o carinho que ele despendia a cada um deles. Pormenores do dia a dia, como se a gente estivesse conversando, né? Corriqueiramente. Não parece que ele está pregando, parece que ele está conversando entre amigos ou entre pai e filho, dando lá seus conselhos. Esse é uma face muito bonita dos escritos de Paulo. Vale a pena. É um convite que eu faço a vocês. Leiam. Leiam as cartas de Paulo. Eu digo mais. Já falei isso para a Regina várias vezes. Para estudar as epístolas de Paulo, eu devia ter um curso separado. Talvez aí um aprendiz do Evangelho 3, tá? Parte 3, porque é muita bagagem, muito conhecimento aí a ser desvendado, muita luz. Vamos lá. Lendo essa última carta, né, que tem a tônica da despedida do grande apóstolo, pensamos: